Vamos falar neste vídeo sobre a metodologia ROSA, uma metodologia aí para análise ergonômica. Então, o significado da metodologia vem ali de uma sigla, né, de um anagrama de Rapid Office Strength Assessment. Traduzido significa a avaliação rápida do estresse em escritório. Então, foi desenvolvido lá na América do Norte, no Canadá, por Michael, Dean e David, e é focado aí na avaliação postural do estresse, né, causado ali por avaliação postural em ambientes de escritório. Ela é dividida em 3 sessões, né, eu analiso de 3 formas e com os resultados de cada uma dessas sessões eu vou ter no final a pontuação rosa. Então eu vou ter a sessão A, onde eu vou avaliar a questão da cadeira, a questão do assento dessa pessoa. Seção B, eu vou avaliar a questão do monitor, né, e a relação com o telefone, embora hoje não se tenha tanto mais, né, a utilização de telefone de mesa. Hoje já é mais comum aí a utilização de chamadas remotas, chamada online, né, tem aplicativo para isso. E por último, vou analisar aí a postura, né, a questão da relação das mãos ali com o teclado e com o mouse. Aqui eu tenho o primeiro exemplo, né, da seção A, onde na seção A eu analiso em pares. Então eu vou analisar aqui a pontuação da altura do assento que a pessoa estiver sentada, né? Tenho aqui 4 opções, então de acordo com a postura que eu estiver analisando ali, com a forma como ela fica ali, né, sentada trabalhando, eu vou escolher uma dessas 4, tá? Escolhida uma dessas 4, eu posso acrescentar também, se houver, né, espaço suficiente, mais um ponto. Se o assento não tiver regularidade de altura, também mais um ponto, ou não acrescento nada se essas duas situações não existirem. Vou analisar também ali a questão da profundidade do assento, né, que aqui a gente considera a distância, né, da ponta do assento até o encosto, né, então isso que a gente chama de profundidade. Vou analisar ali também, né, se está muito afastado ali da ponta do assento, né? Então, opa, quanto está afastado? De repente está um afastamento ali de até 8 centímetros, né? Então, eu considero a primeira situação. Se estiver quase perto ali, significa que de repente esse assento ele tem uma largura pequena, né? Essa profundidade aqui não é a ideal. Ou a pessoa também, né, tem uma estatura ali um pouco mais fora, né, da estatura mediana. Ou então é uma pessoa que tem uma estatura ali mais elevada, né? Então ela acaba ficando distanciada, tá? Então ela não tem uma distribuição ali de pesos de forma igualitária aqui na região inferior das coxas, né? Então ela acaba ficando afastada. Então eu vou escolher uma dessas 3 e também posso somar lá mais um ponto caso não possua, né, regulagem, não consiga regular esse encosto aqui, né, para fazer com que a pessoa possa ir mais para trás ou mais para frente no assento que ela está lá utilizando. Então eu vou somar o resultado da altura do assento com o resultado da minha definição aqui de profundidade do assento. Então aqui eu trabalho aos pares, somente na seção A, tá? Aí aqui eu faço uma análise também da questão de apoio de braço, né? Eu vou analisar como a pessoa costuma ali passar a maior parte do tempo, né? Se fica bem alinhado ou então se o encosto ele é muito alto, né? Ou também ao contrário, se ele é muito baixo, a pessoa praticamente nem utiliza ele para apoiar os cotovelos. Então eu escolho uma dessas 3 e também posso acrescentar aqui os 3 fatores ou um dos 3 como acréscimo, né, baseado no que eu escolhi aqui nessas 3 primeiras opções. E por fim, né, falando da seção A aqui, eu tenho essa última análise, onde eu vou analisar a questão do encosto, né? Se ele tem ali uma inclinação de até 110 graus, né, para trás, ou se não tem como a pessoa encostar a região lombar desse encosto, de repente é um formato aqui que não permite isso, tá? Ou então se o encosto ele tem ali uma inclinação onde ele não chega a 95, né, ou então ele passa de 110, né, significa que ele inclina pouco, 95, né, ou ele inclina demais, mais do que 110. Então eu escolho essa opção. E se a pessoa não utiliza o encosto, ou se não tem encosto, eu também vou utilizar esta última opção. Então aqui eu escolho uma das 4 e analiso se tem acréscimo, né? Se é além, né, dessa opção que eu escolhi aqui, se onde a pessoa trabalha ela utiliza ali uma superfície, uma mesa, uma bancada
que o braço dela ali acaba ficando de uma forma errada, né? Porque a superfície é alta, né? E você acaba tendo ali uma postura inadequada. Ou então se o assento, né? Se esse encosto aqui do assento ele não tem ajuste, então é um encosto rígido. Aí eu somo mais um ponto, tá? Então, com o resultado desta análise do encosto da cadeira, eu vou somar com o resultado do apoio de braço. E aí, com esses dois valores aqui, eu tenho uma definição para utilizar aqui nesta matriz. Então, essa matriz eu trabalho com a somatória do resultado da minha análise de altura do assento, né, mais a profundidade do assento, que vai me dar um valor. Cruzo aqui nessa matriz, né, que é a matriz da tabela A, juntamente com o resultado que eu tive de apoio de braço e encosto. Isso vai me dar um valor. Este valor, eu ainda tenho um último acréscimo aqui que eu preciso fazer a ele. Então, vamos analisar o tempo que a pessoa fica naquela posição. Se ela fica ali menos de uma hora, né, ou até no máximo 30 minutos, então eu subtraio. Significa que tem uma variação de postura, onde ela acaba ali não tendo, né, um momento ali contínuo, passando mais de meia hora ali na mesma posição. Ou talvez ela trabalhe ali no máximo, né, 30 minutos naquela posição. Então eu subtraio do resultado que deu aqui. Né? Esse resultado que deu aqui no cruzamento eu vou subtrair o valor. Agora, caso a pessoa fique ali trabalhando entre 1 e 4 horas, né, sendo que no decorrer ali da atividade dela, ela fica até uma hora na mesma posição, então eu não somo nada. Agora, se ela trabalha mais de 4 horas ali naquela atividade e analisando ali eu percebi que ela constantemente fica mais de uma hora na mesma posição, então eu devo somar, né, aqui no valor que eu encontrar aqui no cruzamento, eu devo somar mais um. Esta é a análise que eu vou fazer para a primeira sessão da cadeira. Tá? Então aqui tem a definição, cruzamento lá da matriz da tabela A, mais a pontuação que eu coloco aqui, né? Ou de repente menos, né? Porque se for essa primeira opção eu vou subtrair o valor e aí eu tenho o resultado da seção A. Aí eu vou para a seção B, onde eu vou analisar a relação com a postura de monitor e telefone. Tá? Então eu vou escolher uma dessas três opções aqui de cima. Se estiver numa altura ideal, né, no campo visual de olho aqui, onde basicamente o olho está quase na altura da superfície do monitor, eu considero ali uma postura de um ponto. Agora, se estiver muito baixo, eu vou considerar ali 2 pontos. Ou então, se estiver muito alto, eu considero 3 pontos. Então, eu escolho uma das três e analiso aqui a parte inferior. Tá? Lembrando que esta situação aqui, ó, eu vou analisar apenas quando eu tiver um monitor baixo. Ela não se aplica quando o monitor estiver muito alto, então, ou ele estiver reto. E aí depois eu vou analisar a questão do monitor e telefone. Então, o monitor e telefone, eu vou analisar também essa relação. Se a pessoa utiliza headphone, ou então se ela utiliza um telefone de mesa, né, e ela atende com uma das mãos, considera um ponto. Agora, se ela utiliza telefone de mesa e ele fica muito longe, aí eu tenho que considerar 2 pontos. Tá? E neste caso, eu também faço uma análise aqui inferior para analisar, se ela utiliza lá um telefone de mesa, será que ela fica com o telefone ali entre o ombro e o pescoço? Aí eu vou somar mais 2. E aquele telefone, ele possui viva voz? Se ele não possuir, eu somo mais um também. Tá? Então aqui eu posso também ter as duas condições de soma ou nenhuma. Tá? Depois, evidentemente, que eu escolhi uma das duas acima. E aí com esses resultados aí eu também vou fazer um cruzamento. Só que aqui não tem soma, né? Por quê? Porque aqui eu só tenho 2 análises, né? Na seção A eu tenho 4 análises, aqui não, porque eu só tenho 2, então eu não somo nada. O resultado que eu tiver ali da pontuação no monitor e o resultado que eu tiver da pontuação telefônica, eu vou utilizar ele diretamente aqui. Tá? Então, pontuação telefônica, eu me guio aqui por esta coluna da vertical, pontuação do monitor por esta coluna da horizontal. E aí eu faço o cruzamento e vou ter um valor lá do cruzamento dessa matriz. Faço a mesma análise aqui, né? A mesma análise que eu fiz lá atrás. Então eu posso subtrair, eu posso manter o resultado ou então eu posso acrescentar lá mais um dependendo do tempo, né, que a pessoa fica ali realizando aquela tarefa. E por último tem a seção C. Seção C eu vou analisar ali em primeiro lugar o mouse, né, eu vou analisar, será que a pessoa trabalha com o mouse alinhado ou então, né, o mouse fica distanciado ali do local de trabalho dela. Eu escolho uma das duas opções. E aí eu vou analisar isso. O tamanho do mouse é muito pequeno,
e isso faz com que ela tenha um formato de pinça, então eu somo mais um. O mouse e o teclado não estão na mesma altura, então eu somo mais 2, tá? Isso é o apoio de mão, né, o local onde ela apoia o braço ali, a mão dela, o punho, né, para poder utilizar o mouse ou o teclado. Se ele for muito rígido, eu também acrescento mais um. E aí aqui eu vou analisar a posição do teclado. Tá? Se quando ela utiliza o teclado para digitar, ela fica com o punho reto, o braço relaxado, né, um ponto. Agora, se estender, né, se ela tiver que inclinar isso, de repente o teclado está alto, está muito inclinado, né, ou está numa posição ali que não é ergonômica, eu utilizo a segunda opção. Então eu escolho uma das duas e aí eu vou analisar aqui a parte inferior também, onde eu posso somar os 4 pontos, né, ou nenhum ponto, ou então de acordo com a situação. Então eu vou ver, né, se durante a digitação dela tem desvio, eu acrescento mais um. Se o teclado estiver muito alto, né, eu acrescento mais um. Se ela tiver que se movimentar, ou seja, inclinar para frente ou para o lado para fazer ali a projeção para pegar algo, né, eu somo mais um ponto. Tá? E se não tiver ajuste, onde está ali o teclado, eu somo também mais um. Então aqui eu vou ter um valor para análise de mouse e eu vou ter um valor para análise do teclado. Com esses dois valores, eu também faço a mesma coisa aqui. Eu faço o cruzamento, né, de acordo com o que eu tive da pontuação do mouse na vertical, com o resultado que eu tive do teclado na horizontal e vai me dar um valor aqui na matriz. Tá? Este valor, faço também a mesma análise. Posso subtrair, manter ou somar. Vai depender de quanto tempo ela fica realizando aquela atividade ali. Tá? Bom, aí aqui, né, é onde acaba gerando dúvidas aí. Por quê? Esta é a minha pontuação rosa. Esta tabela aqui é a tabela da pontuação rosa. Só que aqui eu tenho passos para poder chegar nela. Tá? A minha tabela A, eu já vou direto no resultado que eu tive lá, né, no resultado da minha seção A, eu já vou direto aqui, ó, porque eu já tenho a opção aqui de cadeira. Né? Então o valor que der lá, quando eu fizer evidentemente a somatória com o tempo de uso, né, eu já venho direto aqui e eu posso escolher de 1 a 10 dependendo do meu resultado. Agora, os valores aqui que estão na horizontal, tratam-se de monitor e periféricos, eu preciso primeiro fazer essa etapa. Então eu vou pegar o resultado da minha tabela B, né, com a somatória do tempo de uso, e aí eu vou estabelecer aqui, né, uma posição de acordo com o resultado de 1 a 9. Tá? A mesma coisa na tabela C. Eu vou ter o resultado lá, mais a somatória do tempo que a pessoa fica naquela posição, né, ou fazendo aquela atividade. E eu vou ter lá uma posição aqui de 1 a 9. Aí eu faço o cruzamento, né, desses dois. O resultado que der aqui é o resultado que eu vou vir para utilizar nesta linha. Né? E aí sim eu vou fazer o cruzamento aqui do valor que tiver dado através desta tabela, desta matriz, né? Eu faço o cruzamento aqui e aí sim eu vou ter aqui um valor, uma pontuação rosa. Tá? Esta pontuação que der aqui, ela vai me gerar um nível de risco. E isto eu preciso consultar nesta tabela. Então se lá deu 7, por exemplo, né? Se aqui eu fiz um cruzamento, né? E ele deu 7 aqui, né? Tá? Então se eu fiz um cruzamento aqui, ele deu 7, ou seja, minha pontuação rosa deu 7. Eu vou vir aqui e eu vou procurar a pontuação. 7 vai estar entre 6 e 8. É uma situação onde eu tenho um nível de risco 3, né? Risco muito alto. Ou seja, eu preciso intervir o mais rápido possível para resolver aquela situação. Tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, aplicando aí essa metodologia. Eu tenho aqui uma situação hipotética, né? Onde uma atendente aí de posto de saúde, ela trabalha diariamente 6 horas, tá? Tem um telefone à mesa dela, mas esse telefone aqui ele é apenas para ramal, né, usado internamente, e não tem viva voz, tá? Então percebam que ela não tem nenhum papel, nenhum documento em cima da mesa, porque, né, ela trabalha com sistema digital e com intranet, tá? Então tem informação que ela não imprime nada. Então ela apenas faz preenchimentos, né, conferência de dados aqui, tudo informado de forma online, tá? Então ela não tem ali como manusear nada. E aqui eu já posso observar, né, a posição da perna dela aqui, né, da perna e das coxas dela aqui em relação ao assento, né. Eu posso perceber que ela, por exemplo, não está encostada aqui, né, no encosto, porque consigo perceber que o braço dela não está apoiado no encosto de braço, né. Então aqui eu consigo já ter algumas análises. Aí eu vou colocar isso na prática. Tá? Então vamos lá para a primeira análise. Tá? Então aqui eu vou somar os resultados dessas duas aqui.
E aqui estou falando da seção A. Então, a seção A eu trabalho sempre aos pares, né? Somente na seção A. Então, a primeira coisa que eu vou analisar aqui é a postura dela em relação ali à altura de assento, tá? Então, será que ela está com o joelho a 90 graus? Será que o assento é muito baixo e o joelho fica levantado? Ou o assento é muito alto e o joelho fica abaixado em relação, né, ao assento? Ou então ela não consegue pôr os pés no chão, né? Se eu analisar aqui, eu vou perceber que ela está com os pés no chão, que o joelho dela não está elevado, também não está abaixado, então aqui eu posso considerar uma situação onde o joelho dela se aplica aqui a 90 graus, né? Então eu tenho já um ponto. Aí eu vou analisar a parte inferior aqui. Será que tem espaço suficiente debaixo da mesa? Será que o assento ele tem altura ajustável, né? Então se eu olhar aqui, eu já percebo que ela está bem próxima aqui, né, dessa travessa aqui que tem na parte inferior da mesa. Aqui também a superfície inferior aqui da base, ela também já está próxima, né? E a cadeira, se eu olhar aqui, eu percebo, ela tem até aqui uma haste, né, uma haste aqui para poder fazer a regulagem de altura. Então, neste caso, o assento ele é ajustável, eu não somo nada aqui, porém eu considero que é um espaço insuficiente. Então eu vou ter um ponto da flexão de joelho a 90 graus, mais um ponto do espaço insuficiente. Então aqui eu já tenho 2 pontos para a altura do assento. Aí eu vou fazer a análise aqui para a profundidade, né? Será que existe um espaço ali entre a ponta do assento dela e a parte inferior da perna, né? Se tiver, mais ou menos aqui com 8 centímetros, é esta a opção. Ah não, não tem, ela está muito próxima, está encostada lá na base do assento, então eu vou escolher essa segunda opção. Ou então ela está muito afastada, né? Aí eu escolho a terceira opção. Se eu olhar aqui, a situação que mais se aproxima ali é a primeira, né? Porque tá vendo, tem um espaço aqui, ou seja, ela não está muito longe e também ela não está ali quase que encostada ou encostada no assento, tá? Então neste caso aqui, eu vou escolher a primeira opção, tá? E aí eu vou analisar, opa, será que esse assento aí eu consigo regular ele? Eu consigo pegar esse aqui e fazer com que esse encosto venha mais para trás ou venha mais para frente, né? Então se eu olhar aqui na figura, eu não percebo nenhuma regulagem aqui, né? Evidentemente que quando eu faço uma análise no local, fica mais fácil para eu perceber isso, porque eu posso até movimentar lá aquela cadeira. Então neste caso aqui eu vou considerar que não tem essa regulagem, tá? Então eu vou ter aqui um ponto, porque o que mais se aproxima é essa situação, tá? E como o assento não tem regulagem, eu tenho 2 pontos. Então aqui eu vou somar os 2 da altura do assento, mais os 2 que eu tive aqui da profundidade do assento. Então o meu resultado para essa primeira análise vai ser de 4, né? Valor 4, tá? Aí eu faço a mesma coisa aqui para a pontuação de apoio do braço. Então eu não consigo ver ela de frente lá, né? Eu não consigo afirmar que ela está com o braço bem apoiado, tá? Também, se eu for olhar lá, eu vou perceber que esse encosto ele não está muito alto, né? Ao contrário, ele está baixo. Então, a pessoa ali na imagem, ela praticamente não apoia o braço lá, né? Ó. Então, se eu olhar aqui, eu percebo que ela, né, ó, não tem nem contato aqui, ela não apoia o braço. Então, neste caso, eu vou considerar aqui a terceira opção, tem 2 pontos, né? E aí eu também não consigo olhar de frente para determinar se tem um vão muito grande, então não consigo considerar isso, tá? Eu não sei se aquela superfície é muito dura, porque só olhando aqui eu não consigo afirmar, né, que essa superfície aqui ela é rígida, ela é muito dura, né? Então também não posso pôr essa informação, tá? E olhando eu posso ver que o apoio de braço ele não tem ajuste, né? Embora tenha uma saliência aqui, né, mas eu não consigo ver ali um ajuste, eu não consigo determinar que eu consigo subir mais isso aqui, de fato fazer com que ela apoie o braço, tá? Ou também, né, se fosse uma situação ao contrário, onde estivesse muito alto, eu não consigo determinar que eu consigo abaixar isso aqui. Então, neste caso aqui, eu vou considerar 2 pontos, porque estão muito baixos, né? E vou considerar também que não tem ajuste, então eu tenho 3 pontos aqui, tá? Aí agora eu vou analisar o encosto, tá? Na imagem eu sei que ele não está reclinado, tá? Na imagem eu consigo perceber que tem um apoio na lombar, né? E evidentemente que ela não está inclinada além do que deveria também, porque lá a gente pode ver que ela não está encostando. Então a opção que eu escolho é esta, né? Eu vou analisar lá de novo, ó. Ela não está nem encostando lá no encosto da cadeira, né? A gente consegue ver que ela está bem afastada, né? Que é o comum aí das pessoas, né? Quando elas estão sentada aí, né? Somente depois de um certo período de tempo, a pessoa acaba ficando numa postura inadequada lá. Então eu considero esta situação, tá? Vou analisar se a superfície é muito alta. Então quando eu analiso aqui eu percebo que não é tão alta, né?
braço dela aqui não demonstra que ela está com o braço levantado, né? E aqui está praticamente alinhado, né, com a mesma linha horizontal aqui da mesa, tá? Então não vou considerar que a superfície é muito alta, tá? E aí eu vou analisar lá, opa, será que o encosto ele tem ajuste? E aí quando eu olho aqui eu também não vejo nenhuma informação, né? Não consigo perceber aqui nada que demonstre que esse encosto ele tem ajuste, tá? Então eu vou considerar aqui que ele não tem ajuste. Então como eu considerei aqui que ela não está encostando, eu tenho 2 pontos, mais um ponto aqui do encosto que não é ajustado. Então eu vou ter 3 pontos daqui, tá? E aí eu faço essa somatória. Então aqui eu já tenho marcado aqui, né, a primeira situação que eu analisei, eu já tenho aqui 2 pontos, tá? Mais 2 pontos daqui, então no total eu tenho 4 para essa primeira análise, que é a altura do assento mais a profundidade. E aqui eu vou ter mais 3 pontos para os apoios de braço, né? E vou ter aqui mais 3 pontos, né, para o assento, né, encosto lá. Então eu vou ter 6 aqui no total. Então eu tenho 4 para a primeira opção, onde eu trato de altura do assento e profundidade de assento, e 6 para apoio de braço e encosto de assento. Então eu venho para cá, né, ó, tá vendo? Então eu vou ter aqui, ó, apoio de braço mais encosto, né? Então o resultado do nosso apoio de braço mais encosto ele deu 6, né? Então eu vou escolher já aqui a opção 6, tá? A altura do assento mais a profundidade do assento. O resultado aqui foi 4, né? Então eu vou escolher aqui 4, tá? Então quando eu faço esse cruzamento, né, 6 e 4, eu vou ter lá um valor de 5, tá? E aqui eu faço a somatória. Então aqui eu vou analisar. E lá, né, no enunciado foi descrito que ela trabalha 6 horas nessa atividade, né? Então não tem como ela ficar ali usando diariamente menos de 1 hora, porque ela é uma atendente, ela fica ali trabalhando 6 horas, né? Então eu vou considerar que ela trabalha mais de 4 horas, né? Porque ela vai ter idas ao banheiro e tudo mais, né? Então eu vou considerar que ela trabalha aqui 4 horas. E a gente pensando aí numa unidade de atendimento de saúde, a gente pode determinar que ela fica mais de 1 hora ali sentada, né? Então eu somo também mais um, tá? Então o resultado que eu tinha lá de 5, né? Quando eu cruzei aqui a tabela, né? Eu tenho o resultado de 5, eu vou somar mais um daqui, tá? Eu tenho um valor de 6. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa para o monitor, né? Então o monitor lá, quando eu analiso, eu sei que ele não está aqui alinhado horizontalmente, né? Eu percebo que ele está inclinado, então eu vou escolher esta opção, né? Não está muito alto, então eu escolho esta opção. E aí, como ela tem uma pessoa na frente dela, né? Eu posso também determinar que geralmente isso aqui fica lateralizado, ele não fica centralizado, né? Ele fica lateralizado. Então eu somo também mais um ponto daqui, tá? Como lá foi informado que ela não imprime nada, não manuseia documento, eu não vou somar nada. Também não tem informação de reflexo, também não somo nada, tá? E isso aqui eu vou determinar, opa, né? Por quê? Porque como eu determinei que o monitor está baixo, eu vou analisar isso aqui. Será que está muito longe? E aí, olhando lá na imagem, eu também posso perceber que não está muito longe, então eu não vou acrescentar mais um ponto. Então, neste caso aqui, eu vou ter 3 pontos, né? E vou analisar o telefone, tá? Então, lá ela não usa headphone, né, mas ela usa o telefone de mesa, onde ela utiliza uma das mãos para atender, tá? Então, eu considero aqui um ponto, porque eu percebo lá na imagem que o telefone não está longe. Então, eu vou considerar aqui um ponto, tá? Será que ela utiliza o telefone ali segurando entre o pescoço e o ombro? Né? Não tem essa informação. Agora, ela tem essa informação que o telefone não tem viva voz. Então, eu tenho aqui 2 pontos, né, para eu poder já deixar pré-determinado. Então, neste caso aqui eu vou ter 3 pontos para monitor e aqui eu vou ter 2 pontos, né, para telefone. Aqui eu não somo nada. Eu pego o resultado que eu tenho de monitor mais o resultado que eu tenho de telefone e vou lá fazer o cruzamento, né? Então, o resultado que eu tenho do monitor eu vou utilizar nesta linha, o resultado que eu tenho de telefone eu utilizo nesta coluna, tá? E aí eu faço o cruzamento, eu vou ter lá um resultado de 3, tá? Então, ó, monitor, né, tem 3 pontos e telefone eu tive 2 pontos, tá? Então eu faço o cruzamento aqui e o resultado que eu tenho 3. Aí na questão de tempo, né, eu vou considerar neste caso a mesma situação lá, tá? Porque é uma análise hipotética, então eu vou considerar lá a mesma situação anterior. Eu somo mais um, considero que ela trabalha 4 horas ali, tá? Sendo que é mais de 1 hora interrupta. Então eu considero aqui uma soma de mais um. Tenho, para a minha seção B, eu tenho resultado de valor 4. Aí eu vou analisar o mouse, né?
Lá na imagem, o mouse não parece estar alinhado, né? Ele parece que está um pouco distante do corpo, então eu vou considerar 2, né? O mouse lá também eu não consigo chegar numa conclusão de que ele é muito pequeno, tá? Ele não é muito pequeno, então eu não vou considerar nada. Também eu vi lá que eles estão na mesma altura, né? Tanto o mouse quanto o teclado estão na mesma base. Então eu considero aqui também que isso não se aplica, tá? E eu vi que lá tem uma rigidez, né? Tem um apoio ali indevido, né? Inclusive eu posso ver lá que ela apoia praticamente o punho ali, né, na ponta da mesa. Então eu somo mais um neste caso. Então eu vou ter lá 2 mais 1 aqui 3. E aí eu vou analisar o teclado, né? Se eu olhar a figura lá, eu tenho uma figura parecida com esta primeira opção, né? Não tem lá uma mão ou duas mãos erguidas lá, o teclado ele está muito alto, né? Então, neste caso eu considero que é a primeira opção de um ponto, tá? Não consigo ver desvio lateral, né? Não consigo lá pela imagem ter, né, esta figura, tá? Também não tem um teclado muito alto ali, né? E ela também não precisa ficar alcançando nada, porque ela não tem necessidade de ficar manuseando nada além do teclado, tá? Então, neste caso aqui, eu vou para a última, onde eu percebo que aquela mesa ela não tem regulagem, né? Onde está o teclado é uma superfície fixa, né? Então, sim, eu vou somar aqui mais um ponto, tá? Então, aqui eu vou ter 2 pontos porque não tem alinhamento de mouse, né? Mais um ponto porque é uma superfície rígida, onde está causando uma pressão ali de contrapoio, né? Para o punho. Aí no teclado eu vou ter aqui esta análise lá comparativa com a figura, onde tenho mais um ponto. E aqui, por não ter regulagem lá, né, na base do teclado, eu somo mais um ponto. Tá? Então eu vou ter aqui 2 pontos para teclado e 3 pontos para mouse. Então aqui eu venho direto, né? Ó. Teclado eu tenho 2 pontos, né? E tenho 3 pontos para mouse. Faço o cruzamento dessas informações e eu vou ter aqui um resultado de tabela C, né? Nessa matriz aqui, 5. E aí eu venho de novo para a soma. Como eu estou mantendo a mesma linha, né, de raciocínio, né, uma situação ali onde a gente está apenas analisando uma imagem, né, não é uma situação onde você acompanha a rotina da pessoa, eu também vou manter lá a mesma carga de trabalho ali, tá? De somar mais um ponto aqui. Então eu vou ter o valor ali do cruzamento da minha tabela, né, que deu lá 5, somo mais um, eu tenho 6, tá? Aí aqui é onde gera-se dúvidas aí, tá? Então aqui eu preciso ter cuidado na hora de fazer essa análise. Aí eu coloquei aqui o primeiro resultado, onde eu tive 5 lá no cruzamento da tabela, somei mais um do tempo de uso, tenho 6. Tá? Este resultado aqui eu já venho direto aqui, ó, tá? Então somente o resultado da tabela A, da seção A, eu vou vir direto aqui na pontuação rosa. Tá? Este eu já venho direto aqui, eu tenho já esta linha aqui na vertical, nesta coluna, então eu já venho aqui, ó, 6 e já localizo aqui o 6, né? Já venho direto aqui, ó, tá? Então eu já tenho a minha primeira definição aqui da pontuação rosa. Agora eu vou para a tabela B. Então lá no resultado da minha tabela B deu 3, eu somei mais um do tempo, tenho 4. Tá? Aí este resultado aqui, ó, de 4, eu vou ter que vir para cá. Ó. Então eu estou falando aqui de monitor e telefone, né? Então eu já venho direto para cá. Ó. Este 4 eu venho para esta coluna aqui. Ó, tá? Então já venho direto para cá. Tabela C, eu estou falando lá de teclado e mouse, né? É o que eu estou analisando. Deu 5 no cruzamento, eu somei também mais um e eu tenho 6. Aí este 6 eu venho para esta linha aqui, ó, da vertical, que trata de mouse e teclado, tá? E aí quando eu cruzo 6 com 4, eu vou ter aqui o valor de 6. Aí este valor de 6 é que eu vou vir aqui para esta linha da tabela rosa, tá? E aí quando eu faço o cruzamento de 6 com 6 que eu tenho aqui, o resultado da pontuação rosa é 6, tá? E aí o que significa esse resultado, né, por si só? Aí eu preciso ir para esta última tabelinha aqui. Nesta última tabela eu vou analisar que, né, ó, a pontuação rosa é esta primeira coluna, 6, né, está aqui, né? Foi o resultado que me deu aqui, né, ó. No meu cruzamento deu 6, tá? Então 6, ele vai estar aqui, ó, tá? De 6 a 8, 6 está aqui. É uma situação onde eu tenho um nível de risco 3, né? Um risco muito alto. Eu preciso intervir o mais rápido possível. Eu preciso fazer alguma coisa ali para eu diminuir aquela situação ali de risco, né? Para que a pessoa não tenha ali nenhuma reclamação, nenhum estresse térmico, né? Ou, né, por passar do tempo ali, ela possa desenvolver algum tipo de doença, né, ocupacional ali, né, uma alera, uma DORT, né, uma doença ali voltada a essa postura aí inadequada, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês e se houver alguma dúvida, estou aí
à disposição para esclarecimento. Muito obrigado.